Então, boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou fazer só alguns exemplos. Boa tarde. Fazer alguns exemplos. E aí, na prova, assim, se na prova não tiver especificado o método, você pode fazer por qualquer método, mas se tiver especificado, mas são só 4, né? Porque eu vou talvez pedir para vocês usarem ou a ponto fixo ou Newton, né? Porque aí tem algum trabalho a mais. Mas se não tiver dizendo nada, vocês podem fazer. Ó, por exemplo, aí eu vou fazer daqui, porque eu já fiz muito do Burden, mas é a mesma coisa, tá? Só vou. E eu vou pegar um exemplo aqui. Ele está dizendo para usar Newton, mas assim, se na questão não estiver dizendo, você pode usar, mas vai, se for um exemplo simples desse, vai estar dizendo para usar Newton, por exemplo. Ok? Ou do ponto fixo. Geralmente do ponto fixo é mais fácil. Também, né? Ó, eu vou pegar um exemplo bem simples. E aí, eu vou ver se eu consigo também, se eu coloco um intervalo para vocês. Ou ponto inicial, porque aí, como eu falei, né? Encontrar um ponto inicial não necessariamente, como é que eu vou dizer? Não tem uma técnica simples para vocês nesse momento. É um pouco complicado. Mas, por exemplo, eu uso o medinho para encontrar todas as raízes. Essa questão aqui. Eu vou fazer isso aqui. Pegar no aleatório. Só para a gente tentar. Aí depois eu vou fazer aquele exemplo que eu comentei também. Aquele do círculo, né? Esse aqui, x quadrado. E aí, com o método de Newton, fica muito. Esse aqui fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, se fosse para usar o ponto fixo, né, teria que deduzir aquela função g e tudo mais. Do Newton, a função g, entre aspas, ela é mais imediata. Porque eu posso transladar aqui, né? Colocar por exemplo, eu posso fazer isso aqui. E aí, essa função aqui vira f, né? E aí, é só derivar, porque no Newton tem a formulazinha. Isso, assim, é o primeiro raciocínio que vocês têm, né? Coloca aqui de um lado, define essa função. Como vocês viram no outro exemplo, aquele lá da poupança, nem sempre aquela função mais óbvia é que vai funcionar, né? Mas eu estou fazendo aqui como se vocês estivessem fazendo. E aí, 2x menos 2, menos 1 sobre x, ok? E aí, é só... Agora, é só colocar lá no processo iterativo. Aí, o chato dessa parte aqui é a expressão que fica e você tem que digitar lá tem que digitar no comandozinho do Wolfram, né? Xn menos... Aí eu vou olhar rapidamente aqui a f, né? Xn menos 2. E aí vocês têm que ter cuidado na hora de digitar. Se eu erro, né? Então vocês talvez errem também. Ok. Esse aqui fica melhor colocar x elevado a n, perdão, xn menos 1, né? Assim. Fica melhor assim. E aí o ponto inicial, como é que eu pego o ponto inicial? É só você pegar o gráfico dessas duas funções aqui.
Vocês podem fazer isso. Sim, vocês não precisam explicar, por exemplo, na prova, por que vocês estão pegando esse ponto inicial, não. Basta vocês simplesmente, tome x0 igual a esse ponto. Para mim, já vai ser suficiente. E aí tem duas soluções, né? Bem estranho, né? Isso aqui. Não, desculpa. Não é isso que eu quero fazer, não. Quero pegar o gráfico desse e o gráfico da LN. Não tem nada a ver com aquilo ali. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho duas soluções, né? Hoje a gente pode até testar. Uma delas é aqui entre 3 e 3,2. Então, eu posso pegar um ponto próximo da solução e isso vai ser o x0. Aí a gente pode também testar e ver se eu pego isso aqui. Aqui é praticamente 1,4, né? É muito próximo de 1,4. Então, eu posso pegar o x0 igual a 1,4. Provavelmente, se eu pegar x0 igual a 1,4, o método vai convergir para essa daqui. E se você pegar x0 igual a 3, o método vai convergir para essa outra. E é só digitar. Vou fazer só um exemplo, porque eu já fiz vários desses aqui. E depois eu vou fazer um do ponto fixo. Esse xn. Aí você tem que ter cuidado aqui. Por exemplo, uma dica. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. É você colocar todo o expoente também. Deixa eu ver se... Pronto. Mas não vai descer. Mas, por exemplo, se você for colocar o expoente, coloca entre parênteses também. Não coloca assim, não. Vai dar errado. Coloca dessa forma. Também tem que cuidado com os parênteses, mas isso aí com calma, vocês vão ter muito tempo. Xn menos 1, né? Menos 2, aí tudo ao quadrado. Aí menos o ln de xn. Aí eu recomendo também vocês colocarem logaritmando entre parênteses. Por exemplo, né? Não que não vai dar certo, mas talvez dê errado. Para evitar, por exemplo, no lugar de você colocar assim, você pode colocar assim, ó, tá vendo? Já que tá aqui, eu vou... Agora é só derivar, né? Aqui fica fácil porque é só olhar a expressão que tá ali. Menos 2. Aí, menos xn. Eu vou colocar o expoente. E aí, por exemplo, vamos colocar aqui 3. Ver o que que dá. E aí, caso aqui deu certo, né? Porque aqui deu uma coisa errada. Você tá vendo? Ficou xn menos... Deu uma coisa errada aqui. Ai, quase que eu fecho o negócio. 2 aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pronto. E aqui é isso, né?
Agora tá certo. Deixa eu conferir aqui. E aqui, ó, na terceira iterada já acabou. Tá vendo? Porque essas aqui vão se repetir. A diferença do terceiro para o quarto é menos do que 0,000000 alguma coisa. Né? Ok? Então, a terceira iterada aqui já é a solução, 3,0, que é, pelo que a gente viu aqui, é muito próximo do 3, né? Como aqui muito próximo do 3. Agora eu vou pegar 1,4 e ver o que acontece, tá? 1,4. 0,571. Então, eu vou colocar aqui. Se x0 é igual a 3, clica aqui o x bar, que é a solução. Vou colocar aqui 3,0571, né? Agora, se o x bar for 0,1.4, aí é só substituir lá e ver o que vai acontecer. Ó, por que que na segunda iterada já praticamente acabou? Por quê? Porque você pegou muito próximo da solução, tá vendo? Você pode até fazer um teste aqui, um teste que eu vou fazer agora. Se você pegar um pouco mais distante, tá vendo que eu peguei aqui 1,4 e ele já é muito próximo da solução, né? Praticamente em cima. Aí eu vou pegar agora um pouco mais distante, vocês vão ver que ele vai andar um pouco mais. Por exemplo, se eu pegasse 1,2, será que dá certo também? Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Ele andou um pouquinho mais, né? Precisou de uma terceira, de mais uma iterada para chegar. Então, Newton é, quanto mais eu pego o próximo, mais rápido eu vou chegar. Ok? Então, 41,239, né? Entendido, né? Acho que as questões que eu marquei, eu coloquei aqui, ó. Coloquei no mural em algum aqui. Eu vou copiar aqui e você pega aí. As do Burden. E essa lista do. Vocês entenderam, né? Esse exemplo e a lista do Sturt. Então, tem a função, aí faz esse processo, é só seguir esses passos. E aqui, assim, seria um trabalho muito, muito grande se eu não tivesse programa para sair daqui para cá, né? Então, vocês só vão ter que montar, caso seja desse jeito. Vou fazer um do ponto fixo. Ponto fixo é sempre mais fácil, por exemplo, quando tem um polinômio. Porque quando não é um polinômio, para você montar a função do ponto fixo, fica bem mais chato. E aí eu resolvi marcar porque tem uns exercícios que eu acho que assim, eu não falei também, eu não vou cobrar.
Ó, esse aqui, por exemplo, é porque aqui um polinômio, como eu havia dito, né? Sempre é mais fácil quando a função que você está usando é um polinômio. É mais fácil, talvez seja melhor do que o do método de Newton, porque você não precisa derivar, não precisa fazer nada. Você só precisa montar uma função g que satisfaça aquele método. Não sei se vocês lembram, né? Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou colocar assim, se vocês estiverem lendo, né? Isso aqui dá para a gente fazer os dois métodos, tá? Só para efeito de comparação. No ponto fixo, não, a parte difícil é que não tem um início lógico assim, você pode começar do jeito que você achar que deve começar, não tem um... Então vamos lá, a primeira coisa é igualar a função, né? Igualar a zero. Então, você pega isso aqui igual a zero. E aí, de alguma maneira, encontrar uma expressão assim. Imagina que eu fiz um cálculo nesse espaço aqui que eu deixei. Você tem que encontrar x igual a uma g de x. Ok? Essa g aqui, e aí isso aqui vai transformar o método em xn mais 1 igual a g de xn. Onde essa g vai ser uma função que vai aparecer e eu vou jogar naquele processo iterativo de novo. Então, o objetivo é encontrar alguma g. Só que, como eu falei, nem toda g funciona. Em alguma aula dessas anteriores, nem toda g funciona. Aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu ver. Ó, por exemplo, posso fazer assim. E aí, talvez colocar o x quadrado em evidência aqui, né? Assim, ó. Aí agora eu vou dividir. Deixa eu apagar isso aqui. O que eu estou fazendo eu não fiz antes. Não sei se vai funcionar isso que eu estou fazendo aqui. Mas é até bom caso não funcione, porque aí vocês vão ver que... E aqui, quando eu isolar o x, né, vai ficar mais ou menos raiz de 2 sobre raiz desse negócio aqui. Só que eu acho que eu falei numa aula anterior que geralmente você pega só a raiz menor, a raiz positiva, né? Então eu vou tirar isso aqui. Então aqui está o x igual a essa função, a essa aqui que vai ser a g. Vai funcionar? Não sei. Só vou saber quando, quando eu usar o método, né? Mas aqui, o indicativo que vai funcionar é porque, por exemplo, eu não tenho nenhum problema aqui, ó, no numerador, no denominador, porque x quadrado mais 3 nunca zera. Isso aqui é um bom sinal. Quando esse denominador aqui nunca zerar, geralmente você pode pegar qualquer ponto inicial que vai dar certo. E aí, por exemplo, eu cheguei nessa função aqui. E você pode fazer a mesma coisa, né? Como é que eu descubro... Aliás, antes de como é que eu descubro... Então, isso aqui ó, vai indicar... Você pode montar o processo assim. Processo iterativo xn mais 1 igual a g de xn. Tá? E aí significa... Como a g é essa expressão que eu coloquei ali, né? Ficou xn mais 1 igual a raiz de 2 raiz de xn mais 3. Então, aqui é outro um processo iterativo. Será que vai convergir para alguém, para alguma coisa? Não sei, vamos testar. E aí, primeiro, para poder testar, eu preciso do ponto inicial, né? E vai ser x0. Você pode fazer a mesma coisa, ó, do que eu fiz no exemplo anterior. Pega essas duas funções aqui, essa e essa aqui, coloca o gráfico dela e vê mais ou menos onde elas se intersectam.
E aí você pega um ponto ali próximo também, funciona. Então, vamos lá, vou fazer isso. F de x igual a x é a reta, né? E a outra aqui, né? Tá vendo? Elas se tocam entre 1 e 0,5, né? Ou, se dá um zoom aqui, entre 0,6 e 0,8. Você pode começar com 0,8 ou 1. Acho que aqui, e aí que não tem problema, nesse exemplo específico, não vai ter problema, porque nunca vai zerar aqui. Por mais que você jogue qualquer valor, que nunca zera. Então, o método vai seguir. Eu vou fazer com 1 e ver o que ocorre. E aí fica a expressão mais fácil, né? Você não tem que derivar. É no mesmo local, só que aqui a gente ainda não sabe se vai dar certo. Então ficou o quê? Dividido, né? Por x quadrado mais 3. Ah, não, não é x quadrado, não. É x. Eu acho que aqui dá certo se colocar esse 2, mas vamos ver assim se dá. Vou colocar um aqui. Foi isso, né? Talvez esse aqui, talvez não, provavelmente ele vai ter mais iteradas do que fosse usar o Mednewton, por exemplo. Aqui é porque eu peguei muito próximo, ó, mas, por exemplo, pronto. Aí eu queria mais pra cá. Ah, mas acho que dá para ver. Vocês observem que só a partir do sétimo que ele ficou estável. Então demorou um pouquinho, né, para chegar no 0,79, 74. Que é mais ou menos o que a gente imagina que seja, né? Aqui, ó. 0,74 e alguma coisa. Sete quatro nove três 749368. Tá? Então deu certo. Agora, por quê, né? Assim, agora o difícil é você fazer esse cálculo aqui e chegar numa função g, deduzir alguma coisa e que essa g vai funcionar. Porque sempre o objetivo é você manipular a função que você quer, pegar a expressão igual a zero e sempre escrever x igual a um g de x. Só que a maneira que você encontra essa g nem sempre é a mais óbvia, como eu fiz aqui, ó. Como é que eu sei que eu tenho que colocar só o 2 aqui e colocar o x quadrado na evidência e depois isolar? Em geral, você não sabe, você tem que ir mexendo a expressão. E aí a escolha do ponto é a mesma ideia do outro, né? Mas só para a gente, a título de comparação, eu vou pegar o mesmo exemplo e a gente vai mexer com Newton. Aí vai ser fácil, porque a derivada daqui é simples, né? Então vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo só para a gente ver se o Newton, nesse caso, vai ser mais rápido. Em geral, ele é mais rápido do que o outro, né? 3x quadrado menos 2. E aí, no Newton, eu não preciso deduzir nenhuma função, porque a fórmula, tecnicamente, ela já está pronta. É isso aqui. Aliás, antes disso, eu vou derivar, né?
E aí, o processo iterativo do Newton eu já sei. Eu até disse numa aula anterior, né, que esse aqui é um caso, tecnicamente, você pode ver como um caso particular do método ponto fixo, só que eu já sei quem é a função g, né? Aí é só substituir, por exemplo, a x aqui pela derivada. E aí, só por curiosidade, a gente vai começar pelo mesmo ponto. X0 igual a 1, né? Foi o que eu escolhi aqui. Vamos ver o que acontece. N menos elevado a 4, né? Eu acho que funciona. Não funciona quando é negativo, né? Mais 2, 3x quadrado menos quadrado menos 2. Aqui a parte de baixo eu faço que é essa derivada, né? Então, 4. Já pode ir derivando aqui, mais ou menos. E aí tá ali o ponto. Ó, o Newton, tá vendo? O outro foi a partir da sétima, ó. Aqui a partir da quarta ele já ficou a mesma coisa. Então vai ver mais rápido. Certo? Entenderam, né? Acredito que sim. Vamos fazer aquele exemplo lá que eu falei? Se alguém quiser falar alguma coisa, viu? Vocês estão entendendo, né? Tô todo mundo quieto. Hein? Eita. Pior que se vocês não estiverem estudando, deixar mesmo para a última hora, como vocês falaram, pode ser que seja até exemplo fácil, mas aí vocês vão ter que. Isso aqui, assim que. É, aqui, antigamente todo mundo só usava isso aqui. Não tinha esses programas que tem hoje, né? Essa questão, né? Eu ia colocar ela na prova, mas eu vi que tem feita na internet. Muito sem graça a internet hoje. Aí você tem que ficar inventando umas coisas que não tem para. Eu colocar ela na. Mas tem feita. Aquela outra também tem feito. Todas elas têm. Muito sem graça. Ó, mas vamos lá, né? Tá dizendo assim, na figura, o comprimento da corda, para quem não lembra o que é uma corda, quando você tem um círculo
Geralmente esses nomes eles fogem da cabeça, né? Imagina você tem um círculo. Qualquer segmento que liga, que corta o círculo, digamos assim, é uma corda. E aí, agora, esse eu acho que vocês lembram, né? Quando esse segmento passa pela origem, é o diâmetro, né? Mas aí, se não é o diâmetro, é uma corda. Tá vendo? É justamente esse segmento AB aqui, que está dizendo a corda mede 4 centímetros e o arco 5, né? O arco menor, né? É esse aqui. Mas a figura está clara, né? E está dizendo assim, encontre o ângulo central θ em radianos. Ficou estranho, né? Em radianos, correto até a casa decimal. Senão, essa palavra correto ficou estranha aqui. Esba... você pode com erro da casa decimal. Até a quarta casa decimal. Correto até a quarta casa decimal ficou estranho. Enfim, dê a resposta em precisão, aliás, com precisão de 1 grau. Mas isso aí, vocês... A precisão vai ser a precisão que aparecer no programa lá. A massa vai... Sim, eu posso pedir com 9 teradas, por exemplo, e aí assim, para poder usar o médio de Newton ou qualquer outra coisa, tem que encontrar uma função. A ideia é encontrar uma função que vai me dar esse θ. E aí depois eu encontro a raiz dessa função, e a raiz dessa função vai ser o θ. Que nem, por exemplo, aqui, né? Porque aqui a função já está aqui, né? Não tem nenhum problema envolvendo ela. Eu faço o que eu quiser. Aqui não, eu tenho que, digamos assim, de alguma forma, mexer, manipular para que esse θ aqui apareça em algum lugar. Aí, a ideia é fazer o seguinte, né? Primeiro usar a lei, não sei se vocês lembram a lei dos cossenos. Imagina que aqui é o raio R, né? Aqui é a origem, tá? E aí eu vou usar a lei dos cossenos nesse triângulo ABO. E para quem não lembra, vou escrever aqui. Imagina que você tem um ângulo aqui, ó, θ, né? Aí o difícil dessas questões é porque você tecnicamente não sabe por onde começar desse tipo. E a lei dos cossenos ela diz o quê? Que o ângulo que está oposto àquele, perdão, o lado que se opõe àquele ângulo, né? Ele ao quadrado é igual ao b ao quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno de θ. Imagina que se esse ângulo for 90 graus, esse cosseno zera, né? Essa parte aqui zera e fica teorema de Pitágoras, tá? Mas aí, só para vocês relembrarem. Lembrando disso, eu vou usar essa fórmula aqui nesse triângulo aqui, ó. Porque nesse triângulo aqui, os lados são 4, R e R. E o lado que se opõe ao ângulo é o que mede 4. E esse é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui embaixo para vocês compararem. Ó. O lado que se opõe é o 4, que é igual. Aí os outros dois, tá vendo? R ao quadrado. Aqui é 2 mesmo. A gente vai já descobrir, né? Se der errado aqui. Acho que é um 2, eu não tenho certeza agora. Eu acho que é. Minha memória não tem essas coisas, não. Agora é só 16, né? 2R2 menos 2R
Eu não lembro se... Deixa eu ver se alguém respondeu isso. Ninguém, né? Mas na dúvida, deixa eu ver. Não lembro de ter usado recentemente. Ah, é 2 mesmo. Bom, agora eu vou fazer um cálculo aqui. E aqui eu vou obter 8, né? Igual a R2. E aí eu vou isolar esse R quadrado, tá? R quadrado igual a... Pronto. Então eu vou reservar essa fórmula. E agora eu vou obter uma outra usando o seguinte. Eu quero saber... Agora eu tenho que usar uma regra de 3. Geralmente o que se faz quando você tem a corda é o seguinte. Porque eu quero o ângulo, né? Por exemplo, só para vocês entenderem o que eu vou fazer, eu vou fazer uma regra de 3 com aquele θ com o ângulo de 360 graus. Porque quando o ângulo for 360, a corda em que ele, digamos assim, ele olha, ela vai medir 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência. Corda que ele, perdão, o arco que ele vai olhar, né? Por exemplo, só para vocês não ficarem perdidos, aqui o ângulo, o arco que ele olha é esse aqui. Quando eu considero toda a volta, eu considero o arco todo o contorno do círculo, que vai medir 2πr, né? E aí eu vou fazer o seguinte, uma regra de 3, que é o 2π, que é o valor do ângulo, ele vai estar para 2πr, que é o comprimento da corda, assim como o valor do ângulo, que eu não sei, que é o θ, vai estar para 5, que é o arco em que o ângulo θ está olhando. Esse aqui, ó. Tá? Então, esse aqui está olhando para aquele, assim como o 2π olha para o 2πr. Basicamente é isso. Aí eu vou fazer um cálculo aqui, né? Essa conta vocês já conhecem. 2π vezes 5. Aí eu cancelo aqui. E aqui você tem R igual a 5 sobre θ. O que eu vou fazer? Eu vou juntar agora essa informação que eu tenho aqui com essa outra aqui. E vai... O que eu vou obter? Eu vou obter uma equação em função de θ. Aí essa equação é que vai me gerar uma função que, por sua vez, a raiz dessa função vai ser o θ que eu quero, né? Então, juntando essas duas informações aqui, ó, eu vou obter que, como ali é r quadrado, né? É 1 menos 1%. Então, vai ficar aqui, vai ficar o quê? Isso aqui, né? Aqui, assim, o problema dessa equação seria quando o θ fosse zero, né? Porque aí zeraria. Mas ali aquele ângulo já você, como mede 5, ele não pode ser zero. Agora é só isolar aqui, tá? Deixa eu ver, 25
Então, você pode obter, ó, 8θ ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, isso aqui é a minha f, né? Você pode até colocar... Não. Sim. Tá? E aí pronto, por exemplo, para usar o método de Newton, né? Eu derivo 16θ mais a derivada do cosseno menos 25. Agora, coloco lá no Newton, xn menos f de xn, f' de xn. Então, aqui vai ficar como? Xn mais 1, xn menos 8xn ao quadrado, mais 25, cosseno de xn menos 25, né? 16. Ok? Fiz isso aqui. Aí, para encontrar o ponto, mesma coisa. Ó, pega essas duas aqui, joga o gráfico. Uma é a x ao quadrado, né? A outra é 1 menos... Esqueci. 25 menos o cosseno. Aqui está dando um problema. Tem que abrir aqui para ver a solução. Porque ela vai tocar no zero, só que o zero não pode. Ó, né? Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Quando θ for zero, esse lado zera, e aqui também vai zerar, porque aqui vai dar 1, né? E aí zero. Só que o θ não pode ser zero, né? Aí tem outra solução aqui. Vamos voltar lá. Tem que abrir um pouquinho aqui para ver, né? Aqui, ó. Entre 4 e 5, né? Aqui é a solução. Dá um zoom aqui. Que é onde os gráficos se intersectam, né? Aqui, ó. Aqui entre 4,6 e 4,8, né? Tem outra solução negativa, mas como o ângulo é agudo, tá? Então vai ter que ser essa aqui. Então eu vou começar 4,5, né? Pode ser x0. Depois tem que transformar em grau, né? Vocês estão vendo isso? O carro do ovo. Ai, ai. Ok, e aí é só substituir aqui.
Cadê o... Cadê? Ah, ainda... Ah, tá aqui, 8x quadrado. Quadrado, né? Mais 20. Eu vou colocar logo menos 25. Vou colocar aquela outra lá que eu me lembro de cabeça. Ou menos o cosseno. Não vou ter parente demais? Acho que não, né? Vai ficar 16. Ele parou agora porque alguém deve estar comprando. Aqui vai ficar 25 menos 25, né? Menos 25 seno, né? Será que é? Eu acho que é sim aqui, né? Acho que é. Sim de X. Vamos lá. Se tiver errado. Ah, tem um. Hã? Aqui eu coloquei errado, né? Ó. Não tem esse quadrado aqui, não. Ó, 3. Aqui tá dizendo 2,26. Não tá certo isso, né? Peraí, vamos ver aqui. 8x quadrado. Isso aqui é a mesma coisa dessa, né? É a mesma coisa, porque menos 25 ou menos o cosseno. Acho que aqui é mais, né? Não, tá certo. Então, tá uma coisa estranha aqui, porque no gráfico aqui, ó, tá entre 4,5 e 5, né? Entre 4 e 5 a solução. Só que ele tá dando 2, alguma coisa. Errei alguma coisa. Eu não sei o que que é. É, aqui ele tá dando 2,261515. Não tá certo não isso aqui. Será que eu botei errado aqui no GeoGebra? 8x. Ah, tá. Eu botei foi. Não, tá certo. Aqui é um 8, ó. Ah, é. Agora a solução tá. Agora tem que olhar lá em cima, né? Agora. É, não, agora tá certo. Tava errado, era no GeoGebra. É bem aqui mesmo. Aqui, ó. Olha lá. Aí quando eu puxar essa linha aqui, ela vai... A sorte é que foi com ponto convergiu, né? É mais ou menos aqui mesmo. Ah, tá certo. Porque tinha errado era esse 8 aqui. Ok, então tá certo. Deu quanto? 2,26,221. Isso aqui é... Agora tem que transformar em grau, né? Meu Deus, acabei de olhar e já não... 26,221. Para transformar em grau, é só colocar
Por exemplo, π está para 180, né? E esse valor aqui está para x. Aí você faz isso aqui. Vezes 180. E aí 2,x é isso aqui, né? Ok? E aí é só fazer esse cálculo. Eu não vou fazer agora, não, mas vocês podem fazer. Aí coloca. Na calculadora basta colocar π, né? Não precisa aproximar, não. Ok? Vocês estão entendendo? Ou é um silêncio assim que, depois eu olho. Tá entendendo, né? Estão muito quietos. Vocês vão ter prova esses dias, além da minha? Tudo bem que a minha não é uma prova, né? Uma coisa assim. Não ter, né? Dá pra sentir. Pra sentir a tensão. Fazer mais? Depois vocês revisam, né? Já vai ficar gravado mesmo. Cadê o. Cadê? Então, assim, quando tiver uma questão dessa, né? Ou uma parecida, se bem que eu não sei qual as que eu vou colocar, mas a dificuldade é montar a função. Eu fiz aqui, né? Mas vocês vão ter tempo, vai dar tempo de vocês pensarem. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tinha olhado antes. Ó, esse 34, ó. Tem essa função. Não, esse aqui é chatão. 35. Usa o método de Newton. É porque essa 34 aqui é porque o método de Newton ele não funciona para essa função. Mas aí. Agora que eu lembrei que era chatão. Esse aqui, ó. Usa o método de Newton para encontrar os números críticos da função com precisão de 3 casas decimais. Na minha opinião, é, esse aqui é um exemplo que dá para fazer com um ponto fixo também. Talvez seja até mais fácil, dependendo da, da função, né? Eu vou fazer dos dois jeitos, só para vocês verem. Use o método de Newton para encontrar os pontos críticos da função. Com precisão de 3 casas decimais. Aí, esse item B eu não vou fazer, não. Vou salvar. Então, encontre, né, os pontos críticos da função f de x igual a x à quarta x à quarta não, x à sexta menos x à quarta mais 3x3 menos 2x. E muito bem. Aí os pontos críticos são os pontos que zeram a derivada, né? Então, primeiro eu tenho que derivar. Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou só chamar essa função aqui de uma outra letra, porque f eu estou usando sempre o método de Newton, né?
E não vai ser necessariamente essa f, eu vou chamar de g. Isso aqui. E aí, por exemplo, eu quero encontrar os pontos críticos dessa função, e os pontos críticos, como eu acabei de dizer, são os pontos que zeram a derivada. E aí eu preciso derivar 6x a 5 menos 4x a terceira mais 9x2 menos 2. E aí o que me interessa é encontrar as raízes dessa aqui. Então, essa aqui é que vai ser a minha f, porque, lá no método de Newton, né? Porque é a função em que eu desejo encontrar as raízes. Então, a minha f lá do Newton vai ser exatamente essa aqui. E aí eu vou derivar ela, né? Porque lá na fórmula eu derivo. Então é 30x à quarta menos 12x ao quadrado, 18x. E aí vai ficar xn mais 1 igual a xn menos 6xn à quinta menos 4xn. Tá, sobre as aulas, né? Alguns coordenadores pediram para a Prograde simular uma. Eu mostrei aqueles para vocês, né? Uma proposta era para começar dia 7 de fevereiro. E aí tinha aquele intervalo no final, não sei se vocês lembram, que era de um mês e tudo mais. Mas aí tem duas propostas agora que estão mais com a tendência dessas duas serem, uma delas ser escolhida, uma começa as aulas dia 21 de fevereiro, não 7, dia 21, e a outra dia 7 de março. Eu, pelo menos, acho que essa do dia 7, talvez. Aí esse primeiro semestre seria mais curto, né? Para poder ganhar tempo. Bom, fiz isso, agora eu tenho que escolher, porque aqui o problema, né? É porque os pontos críticos aqui eu tenho. Se não tiver nenhuma raiz complexa, no mínimo, assim, se todas elas forem reais, eu tenho 5 raízes. Mas como é que eu encontro. Ah, não, desculpa. Essa aqui mesmo. Mas como é que eu encontro essa daqui? Deixa eu ver. Ah, depois eu mostro, né, do calendário. Nesse caso aqui, você tem que botar o gráfico aqui, ó, no GeoGebra, ou em qualquer outro lugar, tá? Seis x à quinta menos 4x à terceira mais 9x ao quadrado menos 2. Ó, essa função ela só tem duas raízes, né? Hum?
Ah, é porque eu troquei ali. Na verdade, esse aqui tem 3. É exatamente o meio aqui, uma delas. Parece que é, né? Não sei, tá muito próximo, mas... Ah, não, ó, ela não é um meio, não. É alguma coisa próximo de um meio. Então, você vai ter que... como é que vocês vão... Como é que vocês fariam nesse caso, né? Pega um ponto próximo dessa primeira, x, 0 igual a 0,5. Você tem que fazer o medinho 3 vezes. 0 igual a 0,5. Aí, qual é a outra raiz, né? X0 igual a 0,4 menos 0,4. Ah, é, com o método do ponto fixo fica mais complicado. E essa aqui, quase próximo de menos 1,3, né? Por exemplo, menos 1,4. Ou menos 1,3 logo, né? Enfim, qualquer ponto próximo desse aqui. E aí, deixa eu dar um... E aí, para cada escolha dessa, o método vai convergir para uma solução. E essas soluções são as raízes que eu quero, né? Então, você vai fazer x0 igual a 0,5. Vai encontrar uma raiz. E ele só tem 3 aqui. As outras duas são complexas. X0 igual a zero ponto, aliás, menos 0,4. E o outro menos 1,3, né? Aqui, como eu estou pegando bem próximo, vai dar 2 ou 3 iteradas e já chega. E aí é só jogar lá no programa essa fórmula aqui, tá? Com esses 3 pontos iniciais, e cada um deles vai dar a raiz dessa função, vai dar uma raiz dessa f, que é a f, que é a derivada da g, né? Eu chamei de f depois, só para jogar na fórmula. E aí são os pontos críticos dessa função aqui. Geometricamente, eu vou só colocar o gráfico dessa função aqui no GeoGebra. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ah, sobre a... Eram 22 dias, não? Eram. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, viu? Dia 2 de fevereiro começa. Não, daqui a pouco eu mostro a papelada e a gente vai discutir. Vou só mostrar o gráfico aqui para a gente encerrar. X. E aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Menos x a quarta, né? Mais 3x3 menos 2x. Pronto. Geometricamente, os pontos críticos são os pontos em que zero a derivada, né? Mas você pode pensar assim, ó. É um ponto em que a reta tangente ela é paralela ao eixo x, por exemplo. Aqui nesse ponto, a reta tangente vai ser essa, é paralela ao eixo x. Então, esse ponto aqui é crítico, que era próximo do meio, né? Perdão, próximo... do meio, 0,5. Aí o outro era esse aqui, ó. Esse aqui é o outro ponto crítico dela, que é a reta tangente ela é paralela ao eixo x. E o outro ponto, deixa eu dar aqui, é esse aqui, tá? Esse gráfico roxo é o gráfico da função, não é mais o gráfico da derivada. Então, geometricamente, os 3 pontos críticos são pontos em que
as retas tangentes são paralelas ao eixo x, ok? Então, essas são as três soluções, mas você encontra calculando o zero da derivada, como eu já acabei de fazer aqui, ok? E é isso, né? Assim, os problemas vão ser, vai ter alguma coisa, eu não decidi, mas vai ter pelo menos uma questão assim para vocês pensarem numa fórmula e encontrar algum x. Mas eu já vim fazendo vários exemplos que podem cair na prova, mas os exemplos vão ser desses tipos mesmo, não vai ser nada. O que eu vou fazer na prova é. Vocês vão ver, né? Eu vou explicar na quinta-feira a prova toda para vocês. Vocês entenderam aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o negócio aqui. É porque eu mexi, eu não sei nem onde é que eu coloquei mais. O problema é que eu coloco no lugar pensando que eu vou lembrar, mas nem adianta, né? Não adianta não. Vocês vão espiar aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Ah, ó. Eu mostrei aquele para vocês, né? Na semana passada. E aí agora fizeram. Ah, não, não é esse aqui não. Agora eu não sei. Esse aqui é o velho, agora eu não sei onde é que está o outro. Mas o outro era a mesma coisa aqui. Não sei onde eu coloquei esse negócio. Só que tinha uma que era dia 1º dia 7 de março. Mas esse. Cadê esse? É, eu não vou saber, não. Deixa. Pior que eu salvei para apresentar lá na reunião do Forgad, eu não sei onde é que eu coloquei. Na semana, vamos falar desse, eu falo só das datas. Não. Na semana passada, era esse aqui, ó. Uma proposta a tradicional, que ia começar dia 7 de fevereiro, e aí, aí eu tinha duas subpropostas, né? Com esse intervalo aqui de 30 dias, entre 24 de dezembro de 2022 a 23 de janeiro de 2023, não teria aula, esses 30 dias aqui, ou um retorno mais curto, que é voltar dia 9 de janeiro. Eu acho que, particularmente, isso aqui é muito esquisito, essa volta aqui. Será que eu devo continuar gravando, né? Senão vão me pegar aqui, não. Acho que eu vou parar a gravação. Vai que, né?